Bem-vindos, alunos do primeiro ano do ensino médio. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo eu vou resolver o PET da Secretaria de Minas, volume 3, semana 2, primeiro ano do ensino médio. O nosso assunto nesse trabalho é função do segundo grau, e aí ele coloca as representações. Não deixe de nos curtir nas redes sociais. Não deixe de se inscrever no canal se ainda não está inscrito e no meu canal também, professora Eleonora Azevedo, para ter dicas de matemática todos os dias. Para ter dicas das outras disciplinas, não deixe de se inscrever no canal da Escola Online. Vamos começar já já. Atividade 1. Complete a tabela indicando se cada uma das expressões representa uma função quadrática e, se afirmativo, determine seus coeficientes. O que representa uma função quadrática? Ela ser escrita daquela fórmula, né? Y igual a x quadrado mais bx mais c, pode representar como y ou como f de x, é a mesma coisa, e o a tem que ser diferente de zero. O que significa o a ser diferente de zero? Quando eu coloco o a igual a zero, essa parte aqui some, e aí ela vira uma função de primeiro grau. Então, o a tem que ser sempre diferente de zero. No nosso caso aqui, ela é uma função quadrática, ela tem o x ao quadrado. Então, sim. Quem é o a dela? O a é sempre quem acompanha o x ao quadrado, 3. O b é quem acompanha o x, 12. E o c quem é independente, quem não tem letra. No nosso caso aqui, não tem, é o zero. Aqui vai ser uma função quadrática? Sim, ó, tem o 5x ao quadrado, que é o maior grau, então é uma função quadrática. O a vale 5, o b menos 40 e o c menos 40. M de x igual a menos x ao quadrado mais 400. Se apareceu o x ao quadrado e não tem um polinômio com grau maior, é função quadrática. Sim. Cuidado, olha quem é o a. É quem está do ladinho do x. Cuidado que entra isso tudo aqui, ó. O a fica como menos 1/4. É todo mundo que acompanha o x ao quadrado. O b é quem acompanha o x, ó. Nesse caso, a gente não tem. Então, a gente coloca que o b é 0. E o c é o termo independente, 400. Aqui, h de t, ao invés de colocar x, ele colocou t. Mas é a mesma ideia. É função quadrática? Sim, porque tem o t ao quadrado. E não tem t ao cubo, t à quarta, não tem ninguém maior que ele. É uma função quadrática. Então, sim. Quem é o a? Cuidado para não achar que é o 20. O a é quem acompanha o x ao quadrado. No nosso caso, o t ao quadrado. Vai ser o menos 5. O b é quem acompanha o x. No nosso caso, o t. 20. E o c é o termo independente. Se não tem, é 0. F de x igual a 5x ao quadrado. Tem x ao quadrado? É. Sim. Quem é o A? 5. Quem é o B? Não tem. Quem é o C? Não tem. A gente coloca 0. Q de x? Vou pular ela, daqui a pouco a gente volta. X ao quadrado menos 2 é a g de x. X ao quadrado, então é quadrática. Quem que é o A? Quem acompanha o x ao quadrado? No caso, ele não tem ninguém, e aí muito cuidado. Não é que não tem ninguém, é o 1. Se eu colocar 0, deixa de ser uma função quadrática. O x ao quadrado ia sumir. Então, é 1. O b é igual a 0 e o c é igual a menos 2. Aqui, por que eu pulei ela? Ó, porque a gente vai precisar desenvolver essa expressão. Ela fica x ao quadrado menos 9x mais x menos 9. Dá para juntar aqui, ó. Quem que é essa função q de x na verdade? X ao quadrado menos 8x menos 9. Menos 9. Essa é a função q de x. Se isso está acontecendo, essa função é uma função quadrática? Sim, também é uma função quadrática. O meu aqui fica emboladinho, gente. Vou manter emboladinho aí, mas você faz o seu PET organizado, tá? Lá vai caber, você vai conseguir fazer uma letra pequenininha. Quem é o A? 1, o B, menos 8 e o C, menos 9. Então, conseguimos determinar todos os coeficientes, todas são funções quadráticas. Atividade 2, ele fala assim, determine as raízes
o vértice e os pontos de interseção com o eixo das ordenadas, eixo y, das seguintes funções. E aí a gente vai ter que resolver. Para achar as raízes, é achar o x1 e o x2. Para achar o vértice, a gente tem fórmula, x do vértice e y do vértice. E o ponto de interseção é sempre o C. Mas vamos fazer devagarzinho aqui para a gente não confundir. Então, letra A. Vou achar as raízes. Como que eu acho raiz de uma função quadrática? Pega a função x² mais x menos 6 e igual a 0. E aí a gente vai resolver. Delta e Bhaskara, ó. Delta b² menos 4 vezes a vezes c. Nossa aula da semana passada. Então, vai ficar 1 mais 24, o delta é 25. O x vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2. O meu x1 aqui, então, vai ser menos 1 mais 5, dividido por 2, que é 4 por 2, que é 2. E o meu segundo x, menos 1 menos 5, menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, quem são as raízes? Ó, as raízes são menos 3 e 2. Vou escrever bonitinho aqui. Completa aí direitinho. As raízes são 2 e menos 3. Eu gosto sempre de fazer o menor primeiro. Menos 3 e 2. Então, achei as raízes. Ele ainda quer saber o vértice. Para a gente saber o vértice, ó, isso tudo só para a letra A. Quem são as coordenadas do vértice? Tem fórmula, tem que decorar a fórmula. Menos b sobre 2a. É o mesmo a, b e c lá da equação. Então, vai ficar menos 1 sobre 2 vezes 1. O nosso caso aqui, então, vai ser menos meio o nosso x do vértice. O y do vértice também tem fórmula, também tem que decorar. Menos delta sobre 4a. É esse delta aqui, a gente não muda, não existe outro delta, não. Menos 25 sobre 4 vezes 1. Então, menos 25 quartos. Quem é o vértice, então? Ó, menos meio e menos 25 quartos. Feinho, mas esse é o vértice. E depois ele quer o ponto de interseção com o eixo das ordenadas. Então, ó, ponto de interseção é sempre o termo independente, o que não tem x. É o ponto C, no caso. Quando a gente separa lá o A, o B e o C, o ponto de interseção é o menos 6. A gente vai ter que fazer isso para todas, tá? Então, essa vai ser a nossa ideia. É isso que a gente precisa fazer aqui. Então, vou fazer a letra B agora, ó. Na letra B vai ser x² menos 8x. Essa é a minha função. Deixa eu só conferir. Ele chamou de f de x mesmo. Então, vou chamar também f de x. x² menos 8x. Primeira coisa que ele pediu para a gente, raízes. Lembra que essa equação aqui, ó, é uma equação incompleta. Toda vez que ele pede raízes para a gente, é isso. x² menos 8x igual a 0. Se é incompleta, eu posso colocar em evidência, ó. X é igual a 0 e x menos 8 é igual a 0. Isso significa que x é igual a 8. Nossa, Leonora, achei esse jeito mais difícil. Resolve delta e Bhaskara. Não tem problema nenhum. Ah? Então, as raízes são 0 e 8. Depois, ele pediu o vértice. Olha quem que é o vértice, ó. Tem x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, vai ficar, cuidado, ó, o b vale menos 8. É o menos da fórmula com o menos do 8. 2 vezes a. 8 dividido por 2, 4. O y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta aqui, ó, é b² menos 4ac. Observa que essa função ela não tem c, então vai ser só o b² menos 8². Porque o resto ó, vai ficar menos 4 vezes 1 vezes 0. Isso aqui, 0. Então, 8², 64.
Então, achei o delta. Quem que vai ser o delta, então? Ó, menos 64, 4 vezes 1. O y do vértice vai ser menos 16. Responde bonitinho, ó, o vértice, o ponto dele é 4, ordenada 4, abscissa 4 e ordenada menos 16. E por último, vou fazer uma coluninha aqui, ele pediu o ponto de interseção. Vou chamar assim, ó, ponto de interseção, para a gente não ter que ficar escrevendo toda hora. O ponto de interseção é o termo independente. Como não tem termo independente, é o zero. Então, o ponto de interseção é o C igual a zero. Terminamos a letra B. Ele quer que a gente faça isso para todos. Vai destacando algumas coisas aí, abusa um pouquinho das cores, né? As raízes. O que eu quero que você lembre? Toda vez que ele pedir raiz, é para igualar a zero. Vértice, toda vez que ele pedir vértice, é decoreba de fórmula. Ponto de interseção é sempre o C igual a zero. No exemplo C, ele pediu x ao quadrado mais 7x mais 12. Então, vamos fazer ele. X ao quadrado mais 7x mais 12. Tudo de novo. Vou achar as raízes. Quem são as raízes? Ó, x ao quadrado mais 7x mais 12 igual a zero. Vamos lá. Delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso vai dar 49 menos 48, que é 1. O x vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2. O meu primeiro x, ó, vai ser menos 7 mais 1. Menos 6 dividido por 2, menos 3. E o meu segundo x vai ser menos 7 com menos 1, menos 8, dividido por 2, menos 4. Ah, professora, eu não consigo fazer rapidinho igual você faz, não. Faz devagarzinho, não tem problema nenhum. Então, achamos as raízes. Quem são as raízes? Menos 4 e menos 3. Agora, vamos ter que achar o vértice. Para calcular a vértice, a gente precisa de fórmula. X do vértice menos b sobre 2a. Cuidado para não confundir as contas, ó. Menos 7 sobre 2 vezes 1. Menos 7 meios. 7 meios. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Quem que vai ser ele, então? Ó, o delta a gente achou que é 1, menos 1 sobre 4 vezes 1. Menos 1 quarto. Responde bonitinho, ó. Quem é seu vértice? O vértice aqui vai ser x primeiro, menos 7 quintos. Opa, não é quintos não, tô confundindo aqui. 7 meios, pensei em 3,5, aí ficou 7 meios, menos 1 quarto. Ponto de interseção, vou chamar aqui nosso ponto de interseção, é sempre o C. Quem que é o C da nossa equação? 12. Novamente, ó, fizemos a mesma coisa para todos os exercícios. As raízes é igual a zero, o vértice é decorar a fórmula, o ponto de interseção é pegar o C. O objetivo do exercício é esse. Letra D para finalizar. X ao quadrado menos 13x mais 9. Então, x ao quadrado, letra D, f de x igual a x ao quadrado menos 13x mais 9. Quando a gente faz isso, ó, vamos calcular as raízes primeiro. Quem são as raízes? Pegar a equação e igualar a zero. Quando a gente faz isso, a gente vai ter delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O meu delta aqui vai dar 3 ao quadrado, 169, menos 4 vezes 9, 36. Quando eu faço isso, ó, o delta vai dar 133. O x, então, vai ser menos b,
mais ou menos a raiz de 133 dividido por 2 vezes 1. E aí eu não sei se você já identificou esse nosso probleminha aqui, ó, mas o delta não tem raiz exata de 133. Como que a gente faz? Deixa desse jeitinho, ó, o meu x1 vai ser 13 mais raiz de 133 sobre 2, e o meu x2, 13 menos a raiz de 133 sobre 2. Essas aqui são as nossas raízes. Vamos deixar desse jeito, tá? Deixa eu corrigir isso aqui. Essas são as nossas raízes. Vértice agora, que é o que ele quer. O vértice vai ser x do vértice menos b sobre 2a, e o y do vértice menos delta sobre 4a. Sempre lembrar que a gente tem que gravar essas formulinhas. O b é igual a menos 13, então fica o menos da fórmula com menos do 13 sobre 2 vezes 1. Isso dá 13 sobre 2. E o menos delta foi aquele delta estranho que a gente achou, 133 sobre 4 vezes 1. A gente nem consegue simplificar isso, deixa desse jeitinho mesmo. Então, minhas coordenadas do vértice, abscissa 13 meios, ordenada menos 133 sobre 4. E, por fim, o ponto de interseção. Quem que vai ser meu ponto de interseção? É sempre o C, o termo independente. Então, o ponto de interseção vai ser o C igual a 9. Exercíciozinho um pouquinho trabalhoso, mas nada impossível da gente fazer. Na atividade 3, ele fala assim: observando o gráfico de cada função abaixo, determine a concavidade da parábola, as raízes da função e indique se o vértice da parábola é o ponto mínimo ou ponto máximo da função. Olha a minha parábola, ó. Toda vez que eu tiver minha parábola sorrindo, a gente fala que é concavidade para cima. Já está escrito concavidade, né? Então, vou colocar, ó, para cima. O que a gente vai ter aqui? As raízes é onde esbarra no eixo x. Observa que essa parábola só esbarra nesse ponto, que é o ponto de interseção. Então, nesse caso aqui, a gente fala que são as raízes reais e iguais. Só tem uma raiz, que é o x igual a zero, só esbarra em um ponto. E o vértice, ele está perguntando se é ponto de mínimo ou ponto de máximo. Lembra que a minha parábola ela é infinita. É como se ela estivesse descendo, veio lá do infinito, desceu até aqui e voltou a subir. Eu gosto sempre de imaginar essa parábola como se fosse um mergulho, né? Se você mergulha, você consegue ir até uma profundidade, mas aquilo ali é o mínimo que você consegue. Depois a água te joga para cima. Eu gosto sempre de pensar nessa ideia. Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto de mínimo da parábola. Essa parábola não tem máximo, ela tem mínimo. No próximo desenho, ele fez a mesma coisa para gente, ó, a concavidade, só que a parábola está chorando, concavidade é a abertura. A parte aberta da parábola está para baixo. Então, a concavidade está para baixo. As raízes, ó, são menos 1 e 3. O que são as raízes? Onde esbarra no eixo x. Se você fizer a conta, se ele der essa equação para a gente e pedir a conta, na hora que você resolver delta e bhaskara, você vai achar que o x1 vale menos 1 e o x2 vale 3. E o vértice, ele quer saber se o vértice é mínimo ou máximo. Aqui eu gosto de imaginar que a gente está chutando uma bola. Você chuta a maior força que você tiver, mas ela vai até um ponto, a gravidade joga ela para baixo, né? Então, ó, esse aqui é o máximo que ela chega. Então, a gente tem um ponto de máximo. Essa vai ser a nossa ideia. E para finalizar essa semana, a atividade 4. No plano cartesiano a seguir está representada uma parábola, que é o gráfico de uma função quadrática. Encontre a expressão algébrica que define essa função usando a fórmula fatorada y igual a, que multiplica x vezes x menos 1, x menos 2.
Esse x1 e x2 são as raízes. Então, olha quem que é a minha raiz, ó, menos 3 e 1. Então, a gente vai reescrever isso aqui dessa forma, ó, y é igual a A, que multiplica x, cuidado, ó, tem o menos da fórmula com o menos do 3, vai virar mais 3. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó, x menos x2. O nosso x2 aqui vai ser o 1. Esse é o x1 e esse é o x2. Sempre onde a parábola encontra com o eixo x. Então, x menos 1. Eu vou deixar esse a quietinho aqui, ó, e vou multiplicar para cá, tá? Só que ele quer que a gente determine o a. Então, existe um outro truque que ajuda muito a gente. Uma forma é fazer isso que eu falei para você, fazer essa distributiva, mas ela vai ficar grandona. Uma outra forma para a gente achar o a, olha qual que vai ser a ideia. Eu vou escolher um ponto que eu tenho certeza que a parábola passa. Pode ser esse aqui, que é o 0 do x e 3 no y. É um ponto que eu acho ótimo. 0 é sempre mais facinho de fazer conta. Ou esse ponto aqui, ó, no plano cartesiano, que no nosso caso é o vértice, menos 1 e 4. A gente pode usar ele também. Não é para você usar os dois, é para você escolher um dos dois. Então, eu vou escolher esse ponto aqui, o 0 e 3. Por que eu estou escolhendo ele? Porque eu gosto de fazer conta com 0, que fica facinho, mas tanto faz, você pode escolher qualquer um. Você não pode inventar. Ai, professora, aqui eu acho que é meio com 1,5. Isso você não pode fazer, não. Mas esses pontos aqui, por isso que ele deu o plano cartesiano para a gente pode usar, ó, poderia ter usado esse aqui também. Menos 2 no x com 3 no y. Temos opções. Quem que não dá certo? As raízes, porque a gente já usou no x1 e no x2. Então, eu vou usar o 0 e 3. Eu acho mais simples. O que significa isso? No lugar do x, eu vou colocar 0. No lugar do y, eu vou colocar 3. Vou seguir certinho aqui, ó. 3 é igual a A, que multiplica 0 mais 3, 0 menos 1. Então, 3 é igual a A, 0 mais 3, 3. 0 menos 1, menos 1. Então, vai ficar 3. 3 vezes menos 1, menos 3 vezes A. Joga para lá. 3A igual a menos 3. O A é igual a menos 1. Vou recapitular tudo o que eu fiz. Ó, ele pediu para a gente fazer por esse método, por isso que eu estou fazendo desse jeitinho. O que significa o x1 e o x2? As raízes. Primeira coisa que eu fiz, substituir. Porém, tem o a. A gente tem que dar um jeito de achar o a também. Não posso só substituir o x1 e o x2. Como que a gente acha o a? Escolhe um terceiro ponto na parábola. Eu escolhi esse, podia ser qualquer um dos outros. Terceiro ponto por quê? Os dois primeiros têm que ser as raízes, o x1 e o x2. E aí eu substituí. E eu achei que o a vale menos 1. Quem que é a minha parábola mesmo? Ó, y igual a menos 1, que multiplica x mais 3 vezes x menos 1. Então, vou fazer aqui a minha continha agora, ó, menos 1, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 1, menos x. 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 1, menos 3. Vou colocar aqui na frente, ó. O que eu tenho? O y é igual a menos 1, que multiplica x ao quadrado mais 2x menos 3. E agora a gente faz a distributiva de novo, que é o menos 1, ó. Menos x quadrado menos 2x mais 3. E aí nós achamos a equação da parábola. Existem outras formas de fazer? Sim. Ele pediu dessa forma e eu acho essa forma realmente mais rápida. Ele deu a figura e quer que a gente faça a expressão que representa a função. Tem mais um para a gente treinar. Vamos ver então, ó. Primeira coisa que eu faço, raízes. Quem são as raízes? Onde esbarram no eixo x. Essa é a x1, essa é a x2. 0 e 6. Então, primeira coisa, ó, já vou substituir y igual a A, que multiplica x menos 0 vezes x menos 6. Nosso primeiro passo. Segundo passo, vou ter que achar um outro ponto.
Aqui ele não facilitou muito para a gente, não. Então, vou lá no vértice, ó. Quem é esse ponto do vértice? No x é 3, sempre o x primeiro. Lembra que é ordenado, ordem, e menos 9. Então, esse é o x, esse é o y. O que a gente vai fazer com esse ponto? 3 e menos 9. O que eu vou fazer com esse ponto? Substituir nessa equação. Onde tiver x eu coloco 3, onde tiver y eu coloco menos 9. Só substituir para você não confundir. Menos 9, o a continua sendo a, o x vai virar 3, o x vai virar 3. Agora a gente faz o cálculo. Menos 9 igual a 3 menos 0, 3. 3 menos 6, menos 3. Se ficou negativo, mantém o parênteses. Então, vai ficar menos 9 igual a 3 vezes 3, 9. Menos com menos, mais. Já posso resumir isso aqui assim, ó. Menos 9a. Quando eu passar tudo dividindo, o a é igual a 1. O a é igual a 1 facilita a nossa vida na hora de fazer conta. Vou voltar nesta equação e colocar o a igual a 1. Vai ficar a, y igual a 1 no lugar do a. O x volta a ser x, x menos 0 vezes x menos 6. Aqui vai ficar 1, ó, x menos 0 é o próprio x, vezes x menos 6. O 1 vezes x é x mesmo. Então, como que vai ficar a nossa equação? Y igual a x ao quadrado menos 6x. Nossa, Leonor, isso é pesadinho, né? Realmente não é fácil, não. Mas é um ótimo exercício, é muito bom para o treino. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima semana.